Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra de onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, pela tua palavra. Senhor, te louvamos e bendizemos ao Senhor pelo teu evangelho. Pelo evangelho, Senhor, de Jesus Cristo, aqui descrito, Senhor, e pedimos, Pai, para que essa passagem, Senhor, essa porção do teu evangelho, ela, Senhor, penetre o nosso coração nesse dia, Senhor, com a verdade da tua palavra, a verdade do teu evangelho, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso coração, os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, e ser alimentados, Senhor, pela tua palavra, Senhor, nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem aqui é muito interessante, muito importante. E eu quero começar dando o contexto histórico dessa passagem de João, que foi durante o ministério, começo do ministério de Jesus, provavelmente seja realmente o seu início do ministério público, e foi bem na região de Judeia que isso aconteceu, que esse homem, Nicodemos, foi procurar Jesus para perguntar, indagar sobre algumas coisas e também o elogiar ou puxar algum tipo de assunto com ele. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu e era um membro do Sinédrio, que era o corpo de líderes religiosos e até mesmo jurídicos judaicos daquela época. Ele é mencionado aqui no versículo 1, que é um dos principais, ou principal entre os judeus, indicando a sua posição de influência, indicando a sua posição de liderança. E Nicodemos demonstrava um interesse genuíno nas palavras e nas ações de Jesus, apesar do seu status religioso e social. Esse encontro ele aconteceu à noite. Isso é algo bem interessante da gente entender. Ele procurou Jesus por uma conversa privada e provavelmente até por causa da sua posição. Muitos vão pensar e dizer que é esse sentido. Também ele talvez queria evitar essa atenção pública, afinal de contas ele era uma figura pública na época.
E Nicodemos reconheceu Jesus como mestre vindo de Deus, devido aos seus sinais miraculosos que Jesus já estava realizando. E esse contexto aqui ele é bem importante para a gente entender o que Jesus vai tratar aqui, o que o Evangelho de João vai tratar nesse texto. Que esse encontro de Jesus e Nicodemos ele é bem significativo porque ele aborda algo muito fundamental da nossa fé cristã. Ele aborda o novo nascimento, o nascimento espiritual, a natureza da fé. E Jesus enfatiza, como nós lemos, a entrada no reino de Deus, que isso requer que essa pessoa, o novo nascido, ele tenha realmente essa experiência. Então requer um novo nascimento. Essa ideia de introduzir a salvação, e ela não é alcançada por méritos humanos. Nós vamos ver isso aqui em alguns versículos mais para frente. O assunto principal aqui é o novo nascimento. É o que Jesus trata com Nicodemos. E é isso que eu quero abordar hoje. Veja aí, vamos voltar versículo após versículo. Eu gostaria que você olhasse comigo novamente o versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nós já vimos, então, que Nicodemos era um dos principais do Sinédrio, um dos principais líderes judaicos da época. Nós já vimos que esse relato foi à noite, que provavelmente ele queria, talvez até se esconder dos outros líderes religiosos. Esse é um entendimento um pouco comum do texto. Mas veja que interessante. Nicodemos ele não conseguiu segurar a sua curiosidade, foi procurar Jesus, a ponto de procurar ele à noite. Mas pensa, seria um pouco vergonhoso um líder judaico procurar Jesus naquela época. Porque mesmo no começo do ministério público de Jesus, ele já era criticado e perseguido por causa do seu ensino, por causa do Evangelho. Então ele inicia uma conversa de forma bem interessante. Ele chega para Jesus e fala, Rabi. Ele chama Jesus de mestre. E novamente ele fala, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus. Os detalhes aqui que eu quero ressaltar são bem interessantes. Porque ele chamar Jesus de Rabi, ele já estava dando um certo nível de importância para Jesus, um certo nível de influência. Ele dizia que Jesus era um grande mestre, que ele era habilitado para ensinar, que de certa forma, talvez não seja um senso comum entre os rabinos da época, mas ele pelo menos reconhecia que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. E aí nós vemos essa importância já quando ele chama de Rabi. E ele também reconhece que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. E olha que interessante aqui. Essa palavra mestre vindo da parte de Deus, em grego, ela é diferente do que é chamado Rabi. Diferente porque aqui ele quer expressar que realmente Jesus poderia ser um professor, ou algo nesse sentido, alguém que explica a respeito das coisas de Deus, ou talvez alguém que seja qualificado para ensinar de uma maneira até judaica. Então olha que interessante, um mestre da lei vindo procurar Jesus e encontrando até, de certa forma, um ponto comum, dizendo que ele também era um mestre, um rabi, reconhecendo que ele tinha um ensino que vinha da parte de Deus. E ele reconhece esse ensino, ele reconhece Jesus como mestre, nós vemos aqui principalmente pelos sinais que Jesus fazia. Por quê? Quando nós lemos aqui, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, ele reconhecia sim que Deus estava com Jesus. Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque não só Nicodemos, mas vários personagens dos evangelhos reconhecem Jesus como mestre. E até pelo fato de Jesus
fazer muitos sinais aqui, mas não chegam a reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus, como o Deus encarnado, aquele que era o esperado pelo povo judeu. E com Nicodemos não é diferente. Ele reconhece Jesus como mestre, mas não como a figura do Messias. Pode até ser um mestre miraculoso que faz alguns milagres, mas não como Messias. E isso fica claro aqui sobre Jesus, essa visão dele. Mas assim, passou longe da confissão, por exemplo, de Pedro, né, que ele era exclusivamente o Messias. Isso nos mostra uma coisa muito importante sobre Nicodemos. Apesar da sua posição religiosa e apesar da sua sabedoria, Nicodemos demonstrava uma ignorância espiritual bem significativa. Nós vemos isso em vários outros versículos aqui ao decorrer desse relato. O versículo 3 diz assim: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E em Nicodemos, no versículo 4, ele vai perguntar: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. E Jesus não deixa ser levado por esse elogio que parece que o Nicodemos queria fazer a ele. Mas ao contrário, Jesus corta esse assunto e ele diz sobre a real necessidade de Nicodemos. E não só de Nicodemos, mas dos fariseus, não só dos fariseus, de todas as pessoas daquela época, e não só das pessoas daquela época, mas de todas as pessoas de todas as eras, até hoje. Essa verdade chocou Nicodemos e por si só fala muita coisa. Em verdade. Nós vemos isso aqui 3 vezes no texto, Jesus falando em verdade. Isso é usado inúmeras vezes para poder trazer realmente essa consciência de ensinar um mandamento. Quando Jesus fala sobre nascer de novo aqui, Nicodemos não entendeu da primeira vez e até parece uma pergunta meio óbvia, meio boba, assim, olha, como que pode um homem sendo já velho nascer de novo? Como pode, será que um homem, uma pessoa pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí eu creio aqui que em nenhum momento Nicodemos foi desrespeitoso com Jesus ou queria fazer algum tipo de truque com as palavras. Não parece ser esse o tom do texto aqui. Que parece que Nicodemos realmente não estava conseguindo entender o que Jesus estava falando naquele momento. Talvez você pode ser igual Nicodemos, ter esses questionamentos e esse entendimento um pouco que limitado sobre Jesus ou sobre a visão da obra de Deus. Então, eu quero fazer algumas perguntas aqui ao texto e também respondê-las. São perguntas que você pode mesmo ter e indagar. O que significa esse nascer de novo? O que significa nascer da água e do Espírito? Como que isso acontece? Como que essa obra acontece? O que Jesus estava querendo dizer aqui nesse momento? O nascer de novo, a qual chamamos também de regeneração, é o ato sobrenatural do Espírito Santo de conceder uma nova vida à pessoa. Uma nova vida espiritual para uma pessoa espiritualmente morta devido aos seus pecados, devido aos seus delitos. Deus restaura a natureza caída do homem, concedendo um novo coração, concedendo uma nova disposição para obedecer a Deus. A regeneração é um dos aspectos centrais aqui na obra da salvação e também está muito relacionada a várias doutrinas, inclusive a doutrina, por exemplo, da depravação total, que ensina que a natureza do homem ela é decaída, que o homem não é justo, que não há um justo sequer, não há ninguém que possa achegar a Deus pelos seus méritos, pela sua própria vontade. Afinal de contas, todos os homens são incapazes de buscar a Deus. Por quê? Porque o homem caiu. E ele está destituído da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos
da glória de Deus. Só que essa ação da regeneração, ela é um ato que podemos chamar que é um ato monergístico, ou seja, que é inteiramente realizado por Deus, sem a nossa cooperação, sem a nossa vontade. Afinal de contas, se nós temos alguma vontade, essa vontade é totalmente corrompida pelo pecado e nós vamos querer sempre ir contra a Deus. Não tem mérito humano aqui. A regeneração envolve uma transformação interna, espiritual e moral. A pessoa regenerada, ela recebe um novo desejo de conhecer a Deus, de amar a Deus, e esse desejo de obedecer os seus mandamentos. E é Deus que capacita a esse homem crer em Cristo e na obra salvadora de Cristo, e responder positivamente à mensagem do Evangelho. A regeneração também, ela prepara caminho para os outros aspectos da salvação, do caminho da salvação até a nossa santificação. E esse, meus irmãos, é o maior milagre que nós podemos ver. Dentre todos os milagres, esse é o maior milagre. É ver Deus trazendo uma pessoa morta em seus pecados e delitos, ver esse homem reviver. E aqui eu não estou falando de uma pessoa que estava em um caminho e de repente ele tem um estalo de consciência e aí ele se volta para Deus. Eu estou falando de uma transformação profunda, de um milagre que nenhum homem pode operar. Nenhum homem pode reproduzir esse milagre. Apenas Deus pode reviver um homem que foi morto pelos seus pecados e delitos. Então aqui Jesus estava mostrando para Nicodemos que o propósito do Messias, o propósito de Deus aqui em Jesus, era regenerar, salvar pessoas. E que isso precisava também acontecer com Nicodemos. Meus irmãos, essa mensagem aqui não é só para aqueles que nós achamos aí que estão no mundo. Não é só uma mensagem para os desentendidos, para aqueles que têm falta de sabedoria. Na verdade, essa é uma mensagem para todos os homens. Nicodemos já tinha uma idade avançada, provavelmente, aqui. Ele era mestre também, então ele tinha muita sabedoria, ele sabia de muita coisa. Ele não sabia só de coisas naturais, mas ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia os preceitos de Deus. E provavelmente estudou isso desde a sua infância. Ele cumpria os mandamentos da lei. Ele era íntegro diante dos seus próprios olhos e diante da sociedade. Mas veja que não é por obras, não é pelo intelecto, mas sim pela ação soberana de Deus, de vivificar e reviver os corações. Essa ação ela acontece de forma soberana, pela graça soberana de Deus. Você não pode escolher nascer de novo. Você não pode escolher a Deus por si só. Apenas Deus, através de Cristo, pode trazer o homem à vida de volta. Não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa vontade, mas sim essa ação vem de Deus. Eu quero que você abra comigo em Ezequiel 36, do 22 ao 28, para que possamos ver aqui uma profecia que foi dada à casa de Israel e que faz muito sentido com isso. Ezequiel 36, do 22 ao 28. Começando pelo verso 22, diz assim: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a minha santidade, a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês.
Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a própria terra. Então, preste atenção nesse versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vocês. Vocês ficarão puros e eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. E lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Veja, esse verso 25, ele é fantástico, porque na profecia aqui que Deus dá através de Ezequiel, existe essa promessa que Deus iria aspergir água e iria purificar o coração dessas pessoas. E não só purificar das impurezas, mas purificar dos seus ídolos. E aí essa promessa diz: lhe darei um novo coração, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, colocarei em vocês o coração de carne. Essa é a obra da regeneração, quando Deus tira um coração de pedra, um coração que está totalmente endurecido pelo pecado, um coração que está totalmente impuro, buscando as suas próprias vontades, as suas vontades pecaminosas, e aí Deus vem e restaura esse coração, coloca um coração de carne, um coração que está disposto a obedecer todos os mandamentos e as palavras de Deus. E também um novo espírito, o Espírito de Deus no homem, para que observem os mandamentos e observem os juízos. Esse é o milagre da regeneração. Então, voltando para o texto aqui de João 3, João continua relatando aqui e dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus diz isso em contrapartida com o que ele já estava falando aqui, conectado com o que ele estava falando aqui sobre nascer de novo. Tem alguns pontos interessantes aqui, alguns aspectos de paralelo entre o nascer de novo e o nascer da água e do Espírito. E em seguida também o ver e o entrar no reino de Deus. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas eu preciso passar aqui por isso, porque existem algumas interpretações dessa parte aqui do nascer da água e do Espírito. Uma delas é que o nascer da água e do Espírito estaria falando de dois nascimentos. A água seria o ventre da mãe e o Espírito seria realmente essa ação de Deus em reviver o pecador. Também outro aspecto, outra visão pode dizer que a água estaria falando sobre o batismo e o Espírito estaria também falando sobre esse ato regenerador que acontece através da palavra, através de Deus. E por fim, é o que eu particularmente creio, e alguns outros teólogos reformados também vão trazer, é que esse fluxo do texto aqui, quando diz nascer de novo e nascer da água e do Espírito, está se referindo particularmente a essa obra regeneradora através de Cristo. Ou seja, aqui existe um paralelo entre o nascer de novo e o nascer da água e do Espírito. Lembre que nós acabamos de ler aqui essa profecia descrita em Ezequiel 36, que a promessa é aspergir água. Que a promessa é purificar através da água. E não só purificar através da água, mas isso está conectado também dentro da profecia a dar um novo coração. E um novo espírito. E assim acontece também com o ver e entrar no reino de Deus, onde se refere, na verdade, a estar no reino de Deus. De uma forma sutil aqui se refere a esse movimento. Verso 7 diz assim: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem
nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então aqui, depois de Jesus exortar a Nicodemos sobre o nascer de novo, ele fala sobre Nicodemos assim, olha, não fique admirado de eu falar, vocês precisam nascer de novo. Principalmente porque a revelação aqui é clara, e Nicodemos, como mestre da lei, ele deveria estar ciente de todas as promessas que Deus fez aos profetas a respeito desse novo coração, desse novo espírito. Então ele não deveria ficar admirado em entender sobre essas coisas, em saber o que Jesus estava falando. Jesus diz, vocês precisam nascer de novo. Tirando aqui a evidência do falar só para Nicodemos e se dirigir também à mensagem, que essa mensagem ela precisa ser falada. A necessidade das pessoas nascerem de novo. Que isso sim não era só para Nicodemos, mas para aquela época e para toda a raça humana. O verso 8, ele é bem interessante porque traz consigo novamente a afirmação da ação soberana de Deus aqui em regenerar pessoas. Veja que Jesus compara essa ação soberana a um vento que sopra aonde quer, ninguém vê, mas nós vemos a ação aqui. Alguns vão dizer que os nascidos do Espírito são como o vento, tentando fazer aqui um paralelo. Mas talvez não seja muito bem isso, ou seja até uma visão um pouco mais simplista do que isso quer dizer. Na verdade, Jesus estava fazendo uma analogia aqui, e muitos vão dizer, entre o vento e o Espírito Santo. Ou mais precisamente, entre os efeitos que o vento causa e os efeitos que o Espírito Santo causa. Ou essa ação do Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está em ação, os efeitos são inegáveis e inconfundíveis. Assim como o vento, nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento, nós sabemos o efeito, a ação do vento. Assim é com a regeneração, assim com a ação do Espírito. Nós não vemos, mas nós sabemos, nós percebemos a ação, pois é inconfundível. Como eu já disse, essa ação ela não pode ser produzida pelo homem, ou seja, ela é inconfundível. Nós podemos perceber a ação aqui do Espírito Santo. E onde se conecta aqui com o que é nascido do Espírito, é assim. Essa pessoa que é nascida do Espírito, ela também não pode ser controlada nem entendida por pessoas que não experimentaram esse novo nascimento. Isso também traz uma referência de outra profecia de Ezequiel, em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. O sopro, ou seja, o Espírito, vem sobre o Vale de Ossos Secos, e esses ossos secos, o que acontece? Eles revivem. O povo de Deus vem à vida, o exército de Deus vem à vida. O mesmo acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Ele tem a sua origem e o seu destino em Deus. E não na decisão humana, não na vontade do homem. Porque eles são nascidos de Deus, e esse mistério, essa ação, esse poder inegável do Espírito Santo é mostrado aqui nas Escrituras, a qual nós lemos. Então no verso 9, continuando, diz assim, Nicodemos perguntou, como pode ser isto? E Jesus responde, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Nicodemos, ainda incrédulo, pergunta. Não era só uma pergunta de curiosidade, era uma pergunta de incredulidade. Essa pergunta traz consigo isso e também carrega o sentimento de talvez uma frustração. Olha, ele era um sábio, um dos líderes. Então, como que pode isso acontecer? Talvez ele tenha mesmo sentido essa frustração, porque ele ensinou a sua vida toda uma entrada no reino de Deus. E que essa entrada tinha condições na lei. Mas não tinha se atentado ao fato de que isso é uma obra de Deus e não uma obra que o homem pode fazer.
e não tinha se atentado que Deus mesmo revive o homem e dá condições para a entrada no reino de Deus. Isso nós vemos porque Jesus ele responde com outra pergunta. Nicodemos pergunta, ele dá a resposta com outra pergunta. Olha, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você estudou, você passou toda a sua vida ensinando as pessoas e você não compreende essas coisas? E Jesus em seguida fala sobre a obra e o testemunho aqui. Que eles não receberam esse testemunho da verdade do Messias, que era o Messias esperado. Isso é visto no versículo 12, quando Jesus realmente expressa que é difícil para eles compreenderem as coisas espirituais, mesmo fazendo alusões, dando exemplos de coisas terrenas. Olha, se vocês não sabem, não entendem, eu falando sobre coisas terrenas, que dirá as coisas espirituais, as coisas celestiais. E um exemplo disso é que o nascer de novo, aqui que Jesus estava falando, é a obra regeneradora. É a obra do Messias, a obra de Deus, de vivificar o homem que era morto pelos pecados. E nos versículos finais aqui nós vemos que esse diálogo ele acaba se tornando um monólogo. Nós não vemos mais Nicodemos falando aqui. Porque realmente isso era uma verdade muito forte, muito profunda. E Jesus explica que esse mesmo testemunho, ele usa aqui Moisés, uma figura da Torá que era muito falada e ensinada por esses mesmos líderes como Nicodemos. E ele diz que esse testemunho é o mesmo testemunho de Moisés, assim como ele levantou a serpente no deserto. Isso era um sinal de que Jesus era o Messias e que sim, ele seria levantado. Ou seja, ele é o filho do homem que morreu, que iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia, para trazer libertação ao povo. E eu quero ressaltar uma última coisa aqui antes da gente ir, trazer algumas aplicações aqui ao texto. É que no versículo 15, que diz assim, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E depois do versículo 15, aqui vem o versículo 16 e o 17. O verso 16 ele é muito conhecido, o 17 também. Jesus vai falar sobre a fé e sobre a sua obra, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Mas aqui no verso 15 ele já diz, para todo o que nele crê tem a vida eterna. E Jesus faz questão aqui de falar sobre a fé no Messias, bem no final do assunto, após ele falar sobre a regeneração, após ele abordar sobre o novo nascimento, e o que nos traz esse entendimento de que a ordem da salvação, exposta até pelos reformadores, pelos pais da igreja, que está descrita nas Escrituras, como sendo a regeneração precedente da fé. Ou seja, não há como um homem pecador crer no Filho de Deus, a não ser que Deus opere o milagre do novo nascimento. Não há como um homem que está morto, ele por si só levantar da sua tumba e pensar, nossa, eu vou crer em Jesus. Por si só. Precisa acontecer o milagre do novo nascimento, para que ele creia e seja habilitado a crer na mensagem do Evangelho. Então eu concluo dizendo que esse relato aqui de Nicodemos, ele traz muitas aplicações aqui para as nossas vidas, é um texto muito importante para nós. Assim como Nicodemos, muitos de nós podemos ver ou já temos visto Jesus somente como uma figura de um mestre que faz sinais miraculosos. Somente como mais um profeta, e não como filho de Deus, como Messias esperado, como o Deus que se fez carne. Assim como Nicodemos chegou e se apresentou para Jesus falando sobre isso. A grande mensagem do Evangelho para o mundo é: você precisa nascer de novo. Você precisa entender. Meus irmãos, nós aqui precisamos entender que isso é um ato sobrenatural do Espírito Santo de conceder uma vida nova.
Não é só mudar um pensamento, mas é mudar uma vida, trazer o homem de novo à vida. É entender que o homem estava morto nos seus pecados, que ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. E ele caiu em Adão, morreu. Que esse homem morto não tem condições de se achegar a Deus. Mas que esse milagre operado pelo Espírito Santo, ele sim traz uma nova vida e uma nova condição de um homem se chegar a Deus. Ele restaura, trazendo um novo coração e uma nova disposição para Deus, de obedecer a Deus, de agradar a Deus, de honrar a Deus. Isso é central aqui na obra da salvação. Esse diálogo de Nicodemos e Jesus, ele destaca que o Messias é quem regenera, que a obra é de Deus, que a salvação vem de Deus e que não é baseada nos méritos humanos. E mostra que nascer de novo é uma obra divina e não uma escolha do homem. A mensagem no Evangelho aqui nos traz nova vida para uma nova criatura. E essa mensagem não é só para aqueles que estão fora da igreja, não. Porque você pode, assim como Nicodemos, ter passado a sua vida toda dentro de uma igreja e nunca ter nascido de novo. Nunca ter compreendido a verdade do Evangelho. Portanto, eu quero apelar à sua consciência aqui nessa manhã. Caso você pense isso, você precisa nascer de novo. E para os nascidos de novo, essa mensagem ela é urgente. Então precisamos pregar aos quatro cantos a necessidade e essa obra de Deus, esse milagre de Deus. Que sim, Deus, através do Espírito Santo, através do Evangelho, Deus vivifica o homem morto em seus pecados. E por fim nós devemos entender que um homem morto ele não pode fazer nada. Esse nascimento, esse primeiro nascimento, ele é um nascimento de morte. Ele não pode fazer nada. Então, ele não pode ter fé, a não ser que Deus o conceda. A não ser que Deus o traga da vida, da morte para a vida. E esse milagre da regeneração que foi apresentado aqui para Nicodemos, ele é apresentado a nós através do Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar novamente.